sou a apóstola Thelma da Missão Evangélica El Shaddai, de São José do Rio Preto. Trabalho com batalha espiritual desde 1992. Constantemente eu estou em batalha espiritual, viajando, ensinando, treinando discípulos. Então nós vamos estudar sobre os anjos de Deus. Ao nosso redor existe um mundo espiritual que superior ao nosso, e nós não vemos. Se Deus permitisse que os nossos olhos fossem abertos e vermos o mundo espiritual, nós ficaríamos loucos. Você imagina, você está no teu quarto, você vê um anjo, você está na cozinha, você vê um demônio, você está na rua, você vê anjos de formas totalmente diferentes. Então Deus não nos dá essa capacidade para a própria proteção nossa. Somente quando Deus abre os nossos olhos espirituais é que nós vamos ter alguma visão então de anjos ou demônios, porque senão nós ficaríamos malucos, né? Então, mas nós somos rodeados, né? Tanto de anjos bons como de anjos do mal. Mas vamos tratar nessa noite, né, daquilo que nos interessa. Quem são os anjos, né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos informa sobre os anjos de Deus, né? Os anjos, eles são uma classe superiores aos homens. A Bíblia diz que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. Então os anjos, eles são seres superiores a nós, e eles habitam no céu. A habitação dos anjos, dos exércitos celestiais, é no céu. Eles são inumeráveis, né? E eles são então invisíveis quando eles estão na terra ao ser humano. Os anjos de Deus, eles estão sujeitos ao governo divino. Uma coisa que você tem que aprender desde o começo é que nenhum anjo obedece comando humano, porque do jeito que o ser humano uma hora você quer uma coisa, daqui um pouquinho você já arrependeu. Aí se o anjo te obedecesse, uma hora você fala, anjo, faz isso. Aí você arrependia, não anjo, eu arrependi, eu não faço isso. Mesmo que os anjos de Deus estejam com você, trabalhando numa guerra, numa libertação, eles obedecerão um comando divino. Aí você diz, mas como é que eles vão olhar para o céu e até Deus e receber um comando? Primeiramente eu quero dizer para você que Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. E essa comunicação entre o Espírito Santo e os anjos de Deus dará segurança para os anjos entrar num comando, mesmo quando eles estão ministrando conosco, eles entrarão debaixo de um comando do Espírito Santo de Deus que está em nós. Os anjos de Deus, eles obedecem e eles estão debaixo do governo de Deus e eles submetem a Deus. Eles então estão desempenhando um papel muito importante depois da queda, que é um papel em favor da humanidade. O Senhor diz que os anjos ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Então os anjos estão aqui na terra, enviados por Deus em favor de quem vai herdar a vida eterna. Somente Deus sabe quem é que vai herdar a vida eterna, isso não compete a nós. Mas pode ser que muitas pessoas que hoje estejam nas drogas, em alguns lugares perigosos, mas Deus sendo Deus, sabendo que um dia Ele irá aceitar Jesus como Salvador, a pessoa já pode estar sendo guardada por Deus. Nós não sabemos quem, não devemos especular isso também. A única coisa que a Bíblia diz é que esses anjos ministram em favor, trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, né? Existem aqueles anjos, né, que estão a serviço de Deus aqui na terra, outros estão no céu servindo a Deus. Então essa classe de seres celestiais, de seres angelicais, eles trabalham
debaixo desse governo. Dessa doutrina, nós aprendemos que esses anjos do Senhor, eles têm uma origem, eles têm uma existência, eles têm uma natureza, e antes da queda, nós iremos trabalhar então com os anjos, com a natureza dos anjos, antes da queda. Porque você também, em guerra espiritual, vai ter que trabalhar com os anjos de Deus. Você tem que acostumar a conhecer os seres celestiais que estarão com você, e depois nós vamos aprender em que eles se tornaram. Hoje você vai aprender a origem deles. A origem dos anjos, de acordo com Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando Deus criou os céus, na criação dos céus, quando Deus criou os céus, então Deus criou os anjos. Os céus foram criados primeiro do que a terra. Amém? Amém. Então temos que separar a criação da terra com a criação dos céus. Em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas nós vamos notar que a Bíblia começa a nos ensinar que Deus então primeiro cria os céus. E Jó nos ensina isso claramente, quando ele fala em Jó 38:4 até o versículo 7, que todas as estrelas estavam junto, os filhos de Deus rejubilavam, quer dizer, eles cantavam e adoravam a Deus, enquanto Deus lançava os fundamentos da terra. Então, com esse texto, nós vamos entender que os anjos foram criados antes da terra. Eles não são eternos. Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno, Jesus é eterno, mas os anjos não, porque em determinada época Deus os criou. Então eles são criaturas de Deus. Eles não são onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Eles são então seres criados por Deus. E aqui você vê por esse texto de Jó, antes da queda, que por quantos anos isso ficou também não nos interessa, eles estavam juntos louvando a Deus, regozijando e louvando o Senhor. Neemias 9, versículo 6. Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há. Aqui então uma parte diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todos os seus exércitos. Então agora vamos ver o Salmo 148, o versículo 2 e o versículo 5. Louvai vós todos os seus anjos, louvai-vos todo o seu exército celestial. O versículo 5, que louve o nome do Senhor, porque Ele ordenou e foram criados. O versículo 4 diz: louvai vós os mais altos céus, vós água que está acima do firmamento, que louve o nome do Senhor, porque Ele ordenou e eles foram criados. Então aqui está falando dos céus, nos mostra que houve um tempo em que Deus criou os céus. E Deus criou então os céus dos céus. E nós não sabemos o número dos anjos, mas Daniel, versículo 7, 10, que eles são milhares de milhares, miríades de miríades. Eles são milhares. Caiu uma terça parte, mas nós não sabemos quantos existem. Mas uma coisa eu garanto para vocês: para cada demônio que caiu, tem 2 anjos que ficaram sem cair. Amém? Amém. Maior aqueles que são ao nosso favor. Amém? Amém. Então, nós não sabemos, a Bíblia diz que são milhares de milhares, miríades de miríades. Jesus disse, quando ele estava para crucificar: se eu quisesse que livrar, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos.
Se fosse comparado com a legião romana, aproximadamente uma legião tinha 6.000 soldados ou mais. Então teria aí soldados a milhares, 12.000 legiões de anjos, só para defender ele. Isso então o Senhor está mostrando que o céu é muito habitado, amém? Olha, gente, batalha espiritual para mim é algo fascinante, não por causa do diabo, mas por conhecer os anjos de Deus. E a gente que trabalha todo dia nisso, a gente vai pegando alguma intimidade, os nossos sentidos espirituais vai abrindo, e você vai vendo o trabalhar dos anjos, e muitas vezes tendo visões dos anjos. Isso vai nos tornando fascinada. Eu não sou fascinada pelo poder do diabo, eu sou fascinada pelo poder de Deus. Eu espero que vocês em batalha espiritual não fiquem querendo saber tanto do diabo, mas que aprenda quem é Deus e como destruir as obras do diabo, amém? Amém. Que vocês possam se interessar mais pelos anjos de Deus do que pelos anjos caídos. Há muita gente querendo mais que eu falo do capeta do que dos anjos. Eu vou falar do capeta, capetoso, muito, né? Mas eu gostaria muito que vocês aprendessem a estudar e ver o que a Bíblia nos ensina sobre esses seres tão maravilhosos. E qual é a natureza dos anjos? Qual é a natureza dos anjos? Os anjos são seres espirituais sem corpos físicos. Eles têm corpos espirituais. Quem tem corpo físico somos nós que estamos na terra. E Jesus que está no céu, amém? Lá no céu, a única pessoa que tem corpo físico é Jesus e as pessoas que ressuscitaram com Jesus quando ele ressuscitou. Pode ter sido milhares de pessoas que ressuscitaram. Quantos também não faz diferença para nós. Aí nós sabemos que tem mais seres humanos com corpo glorificado no céu, além de Enoque, além de Elias, tem outros seres humanos no céu. E tem o próprio Jesus, né? Mas seres celestiais, eles não têm corpos. Eles são limitados, né? E os anjos, eles podem tomar forma física, a forma que eles quiserem. Nós temos relatos e relatos, história, e de forma que anjos já apareceram por pessoas de forma muito diferente. Eu li uma época a história de um missionário que ele tinha ido para um país muito difícil, estava trabalhando com muita dificuldade e querendo desistir do trabalho. E ele trabalhava com muitos índios, tinha muitos índios naquela região. E numa tarde apareceu uma índia no portão da casa deles. E a mulher do pastor foi atender, do missionário. E a índia pegou na mão dela e falou no dialeto dela. E falou que Deus os havia mandado para aquele lugar. E que Deus iria animá-los. Que Deus lhe daria força para eles não desistir, porque Deus estava cuidando deles. Ela ficou tão empolgada com aquelas palavras, tão edificada, que ela correu para dentro para contar para o marido. Aí o marido falou: mas por que você não abriu aí o portão e deixou a índia entrar? Aí eles saíram correndo para fora para buscar essa mulher, acreditando que era uma serva de Deus, uma profetisa. E quando eles chegaram lá, segundo o relato deles, era muito grande o espaço que eles moravam, não tinha como aquela mulher ter desaparecido, e imediatamente eles não viram mais nada. Mas uma coisa eles ficaram sabendo, que o coração deles aqueceu. Eu tive uma experiência, eu já tive algumas experiências com os anjos de Deus, mas eu tive uma experiência muito forte com o anjo do Senhor. Eu não sei precisar bem a data, mas eu acredito que seja no ano de 91, talvez em outubro do ano de 91. Nós passamos por uma divisão na igreja, em uma das nossas igrejas, e aquela noite foi traumática, muito traumática. E eu não conseguia dormir, estava muito angustiada.
e muito apavorada com o que estava acontecendo. Alguma hora acontecem algumas coisas no meio do povo de Deus que nem a gente acredita, mas se aconteceu no céu, pode acontecer na nossa igreja, na nossa casa, na nossa igreja também. E de repente um anjo chega perto de mim, pegou nas minhas mãos e falou: Thelma, eu vim aqui para te fazer dormir. E eu apaguei. Eu acordei no outro dia renovada, sem a angústia, sem medo. O anjo só fez isso, pegou nas minhas mãos e disse: eu vim aqui porque o Pai mandou você dormir. E quando foi em dezembro desse mesmo ano, eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida. A experiência que me marcou, porque eu sou criança, evangélica desde criança. Aos 7 anos eu aceitei Jesus. Aos 12 anos fui batizada no Espírito Santo. Aos 18 eu já estava no ministério. Então minhas experiências com Deus não tinham sido experiências tão grandes. Mas em dezembro daquele ano eu recebi uma unção transformadora. Deus enviou anjos para nos socorrer em momentos de angústia. Em momentos terríveis que nós já passamos, nós sentimos a presença dos anjos de Deus conosco. Para mim, anjos de Deus é tão comum como seres humanos. Eu sou acostumado a lidar com eles. Às vezes eu tenho visão de alguns, às vezes sinto muito a presença de alguns que estão sempre conosco, e é algo tremendo. Os anjos podem fazer coisas que nós às vezes nem percebemos que é um anjo. Por isso que a Bíblia diz para você não negar a hospedagem para as pessoas, porque muitas pessoas já hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Pessoas que estiveram na casa deles e eles acharam que eram pessoas humanas, mas eram anjos enviados por Deus. Houve relato também de pessoas que já viram soldados andando com eles na rua. Eu lembro do dia que tinha uma pastora comigo e eu não podia atender ela no congresso que ela estava para fazer. Eu disse para ela assim: eu vou orar e Deus vai enviar um anjo para te ajudar e tudo vai dar certo nesse congresso. E oramos. E quando ela foi tomar o táxi na porta da minha casa, o taxista perguntou para ela. Ela entrou: e seu filho não vai entrar? Ela disse: mas meu filho não está aqui. Eu falei: e esse rapaz que está aí? Aí caiu a ficha dela: é o anjo. É o anjo que o Senhor mandou me acompanhar, que o motorista está vendo. Aí eu falei: vai entrar. Aí o motorista abriu a porta e ela não viu nada. E eu só o motorista estava vendo. Depois ela me contou essa experiência. E ela sentia a presença dos anjos. Os anjos de Deus podem estar conosco em qualquer momento. Eles são reais. Amém? Amém. Os anjos são reais. Eles podem tomar forma física, né? Eles podem mudar. Em Gênesis 19, de 1 a 3, nos conta uma história muito importante, que eles foram na casa de Ló. E chegou na cidade 2 homens, e Ló viu eles, e os convidou para ir para a sua casa. Eles falaram: não, Ló, nós vamos ficar aqui na cidade. E Ló diz: queremos ir vamos para a minha casa. Chegou lá, a Bíblia diz que eles comeram com Ló. Então, se os anjos tomaram uma forma física, e como de homem, até comer, eles podem comer. E eles ficaram ali com Ló. No outro dia protegeram a família de Ló. E a Bíblia diz que eles pegaram a família de Ló e arrastou pela mão. Que eles estavam tão apegados a Sodoma que precisou dos anjos arrastar eles, né? Os anjos pegaram pela mão e tirar fora da cidade. Então nós entendemos que eles podem tomar uma forma física, mas eles têm formas espirituais. Alguma dúvida, amém? Correto? Então eles são seres incorpóreos. Em Efésios 6:2, nós vamos encontrar Paulo dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
celestiais. Então a Paulo está dizendo, a luta de vocês é contra principados, dominadores, não é com gente. Então está mostrando aqui que não são seres carnais que lutam conosco, mas são seres espirituais. Então vamos ver o texto de Colossenses 1, versículo 16. Porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e antes todas as coisas dele, tudo subsiste. Então aqui nós temos algumas hierarquias de anjos criados por Deus. Nós vamos encontrar algumas hierarquias que nos mostra que Deus então criou. Nós vamos estudar logo abaixo alguma dessas hierarquias. Nós vamos agora para o nosso segundo texto, Hebreus 1:7. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos vento e dos seus servos labaredas de fogo. Amém? Amém. Então Deus, aqui nós estamos falando que os anjos não têm forma, Tanto faz querubim, serafim, potestade. Agora, essa hierarquia que eu acabei de ler aqui não é uma hierarquia do mal. Embora mais tarde nós iremos ver que ela é usada para falar do mal. Porque quando se fala assim, principado, potestade, vocês acham que está falando do mal, mas aqui está falando antes da queda, amém? Amém. Deus criou então várias hierarquias de anjos. E cada um tem uma forma, em visões, e mesmo dentro da Bíblia nós vamos encontrar alguns corpos. A Bíblia fala de corpos celestiais. Então alguns anjos do Senhor têm corpos celestiais, mas essa hierarquia aqui, que nós vemos de trono, dominadores, principados, potestades, fala do bem, amém? Então, há do outro lado, mas nós não vamos estudar antes. Primeiro nós estamos estudando a natureza dos anjos. Então, nós vamos ver muito dessas, usando esse mesmo texto em várias partes da Bíblia, que vocês têm que entender, porque hoje nós só usamos negativamente. Tem uma potestade contra mim. Peraí, se tem uma potestade contra mim, eu posso pegar uma potestade de Deus ao meu favor. Amém? Então, aí as forças estão equilibradas. 2 por 1. Bem mais equilibradas, vocês concordam comigo? Então, aqui nesse texto mostra que essa hierarquia é uma hierarquia de Deus. É uma hierarquia antes da queda. E continua existindo essa hierarquia no céu. Amém? Então eu não quero confundir a cabeça de vocês, eles não têm carne nem ossos e não, eles são invisíveis, Os anjos não são uma raça, eles são um exército. A Bíblia chama ele de exércitos celestiais, amém? Porque eles não podem procriar. Vamos ler Mateus 22:30. Os saduceus aqui estavam disputando com Jesus numa parábola sobre uma mulher que morreu e casou com 107 homens, e quem seria o seu marido na ressurreição? Então Jesus dá uma resposta. Respondeu Jesus: errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casa, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então a Bíblia diz aqui que os anjos de Deus não casam e não se dá em casamento. Vamos pegar lá Jó 1:6, aqui diz: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, também se juntou com eles. Aqui está nos mostrando que esses anjos, esses filhos de Deus aqui, eles estavam se apresentando diante de Deus. Eles é chamado de filhos de Deus. Eles não são uma raça. Na Bíblia você não encontra a palavra filho de anjos. Amém? Até tem uma história que o diabo pode criar filho.
O diabo não pode criar filho. Já pensou se o diabo pudesse proliferar, se Deus tivesse essa condição do diabo ter filho? Eu já tinha posto milhares de diabinhos no mundo, aí nós estamos tudo frito, né? Então os anjos são criados por Deus, eles são um exército e não uma raça. Nós somos a raça humana e como raça humana nós procriamos, nós mesmos temos condição de... É um milagre, né? Uma mulher consegue ter um ser semelhante a um homem ou semelhante a uma mulher, mas os anjos não têm esse poder, eles não casam nem se dão em casamento. E quando você ressuscitar, você também não vai poder casar, você vai ficar como os anjos no céu. Então essa parte sexual vai terminar e seremos semelhantes também aos anjos no céu, né? Na Bíblia eles são chamados então de filhos de Deus, filhos da alma, amém? Então o pai dos anjos quem é? Deus. Quem criou os anjos é a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles não são uma raça, ele forma um exército de Deus. Em Lucas 20, 34 a 35, fala que esses anjos são descritos como varões, mas na realidade eles não têm sexo. Os anjos não têm sexo, né? Eles são... nós temos que entender uma coisa: o único ser criado à imagem e semelhança de Deus somos nós, amém? Então os anjos têm formas das mais estranhas. A gente vai ver depois as formas dos querubins, dos serafins, não parece com a gente. Alguns anjos podem ter forma humana, mas a forma deles não tem nada a ver conosco. Nós, seres humanos, parecemos com Deus, amém? Eu acho que deve ser por isso que ele deve ter um pouco de raiva de nós também, né? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós temos muita tendência a achar que todos os anjos têm que parecer com gente. E uma boa parte não parece com gente, com pessoas. Eles são de outra forma. Então às vezes você vê um anjo totalmente diferente, você pode pensar que é demônio, e não é. É anjos, né? Criaturas criadas por Deus. Como eu disse, eles são incorpóreos, podem tomar forma de mulher, forma de homem, pode tomar forma de animal. Da forma que Deus quiser que ele apareça aí para proteger alguém, eles vão aparecer. A gente já viu história de pessoas que estavam fugindo, uma história muito forte. No Paquistão, a mulher estava fugindo para não ser morta, porque ela tinha aceitado Jesus, e de repente parece um motoqueiro do nada, e põe ela na garupa e leva ela embora, e larga ela num lugar seguro, e quando ela olha, não tinha desapareceu a motoca. A gente não sabe como isso acontece, mas que Deus faz alguns milagres fortes, Deus faz. Eles são então limitados e finitos. O que significa que um anjo é limitado e infinito? É finito, né? Eles são limitados porque o único ser ilimitado é Deus. Por que vocês têm que entender isso aqui? Porque quando vocês forem aprender batalha espiritual, vocês vão entender que um demônio não pode estar no mesmo lugar ou atacando as mesmas pessoas. Vai ajudar vocês a entender. Os anjos de Deus, eles são limitados. Por exemplo, o anjo que está comigo, ou dá o nome dele de Micael ou Miguel, não pode estar com vocês. Então, como pode estar o mesmo anjo da mesma forma em vários lugares, visto nos Estados Unidos, descrito da mesma forma, visto na Bahia, em São Paulo e em outros lugares? É que Deus tem exército. A Bíblia não fala de 12 legiões. Cada legião era de um jeito só. Amém? Cada legião é de um jeito só. 12 legiões, 12 tipos diferentes que viriam. Então deve ter um exército de anjos só de cura, um exército de anjos
só de adoração, um exército de anjos só de guerra, um exército de anjos com a mesma aparência, com a mesma característica, com o mesmo poder, mas não são os mesmos. Então uma das coisas que vocês têm que entender é que os anjos são grandes em poder, grandes em força, mas eles não sabem tudo. Eles dependem de Deus. Eles dependem de Deus falar com eles. Então um anjo não pode estar aqui na minha casa. Quando eu sair da casa, eu tenho que pedir: Senhor, coloca um anjo para guardar a minha casa. Senhor, coloca um anjo para me guardar. No caso de nós estivermos debaixo de um ataque, já pede uma legião, né? Tem tanto anjo, você pode pedir bastante. Mas o anjo que está lá na minha casa agora, não pode estar comigo aqui. E eles são finitos, quer dizer, eles não são infinitos, é só Deus. Deus não teve começo nem fim. Os anjos têm começo e vão viver para toda a eternidade com o Senhor. Apenas caídos é que terão outro destino, né? Então, quando vocês entendem, para entender batalha espiritual, nós temos que entender os anjos. Porque tem muita gente que diz: ah, manifestou esse demônio agora, ele vai atacar lá na minha casa. Quantas vezes já falaram isso para mim? Para começar, eles não sabem onde eu moro, porque eles não são oniscientes, onipresente, não sabe tudo. O anjo, para saber onde eu moro, Deus tem que dar o endereço da minha casa. Eles são seres com inteligência muito grande. Deus diz: desce tal lugar, tal rua. Deus manda o anjo e fala. Deus mandou o anjo lá em Cornélio, falou com Cornélio: desce lá na casa de Cornélio, vai que as orações dele chegou até mim, e manda Cornélio chamar Pedro para vir aqui. Então, uma das coisas que vocês têm que saber é que o anjo não pode estar mesmo, e não sabe tudo sobre a gente. Hoje nós temos aí um perigo muito grande no Brasil. Algumas igrejas, isso saiu de Belo Horizonte, de uma igreja de Belo Horizonte, de uma igreja que era muito famosa em Belo Horizonte. Eles começaram a ensinar a doutrina dos anjos e começou a ensinar que os anjos incorporam. E eles começaram a incorporar anjos. Eu já conheci igrejas que foram destruídas. Um dos pastores que foi restaurado aqui conosco, ele também incorporava anjos. E essas igrejas evangélicas dão comida para anjo, faz oferenda para anjo e recebe anjos no corpo, e esses anjos incorporados dão mensagem. Isso são demônios. Nunca um anjo vai tomar conta do ser humano. Eles podem incorporar em nós, mas eles não fazem. O anjo pode entrar dentro de nós para curar qualquer coisa com uma ordem de Deus, trocar um órgão, mexer num órgão do nosso corpo, mas nunca incorporar como os demônios incorporam. Então, quando alguém disser para você: ah, um anjo incorporou e falou comigo, isso não é verdade. Os anjos não entram no corpo humano. Se eles quiserem, eles podem, porque assim como os demônios podem fazer, eles também podem fazer, mas não é normal. Eu fiquei anjada agora. Se eu ficar anjada, eu estou encapetada. E anjo não pede oferenda, não aceita adoração, amém? Nenhum anjo. Quando apareceu para João em Apocalipse, e ele era tão grande, tão poderoso, que ele aparece, João vai ajoelhar, ele diz: não, João, eu sou conservo teu dos teus irmãos. Por que conservo? Eu sou um servo com você e dos irmãos que estão na terra. Vocês estão servindo Jesus, eu estou servindo Jesus, eu estou no mesmo plano que vocês. Adore a Deus. E outros textos da Bíblia do Velho Testamento, quando trouxeram oferenda para anjo, ele toca com bastão e não recebe a oferenda, e diz a pessoa: adora a Deus. Quando no Velho Testamento aparecer anjo com letra maiúscula, vocês vão entender que é o anjo de Yahvé, é o anjo que apareceu para Josué. Quem é esse anjo que apareceu para Josué?
Josué vê aquele anjo tremendo, aquele general tremendo, e Josué pergunta: você é por nós ou contra nós? Ele diz: eu não sou nem por vocês, nem contra vocês. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aquele ali era o anjo de Yahvé, com a letra maiúscula, é Jesus pré-encarnado. Em qualquer lugar que tocou em algum lugar, recebeu oferenda ou recebeu adoração, era o anjo de Yahvé, era Jesus com o corpo espiritual antes de tomar a forma física. Então no Velho Testamento, todos os anjos com letra maiúscula, anjo de Yahvé, não é anjos, é Jesus pré-encarnado. Amém? Amém. Anjo de Yahvé, então, é Jesus pré-encarnado. Por que você pergunta do meu nome que é maravilhoso? Então, os anjos de Deus não recebem adoração. Essa doutrina aí que está acabando com as igrejas, ela está muito forte no Mato Grosso, em Goiás. Eu já tive conhecimento dessas pessoas, conversei com eles, debati com eles. E graças a Deus, parece que uma igreja que até era ligada comigo, resolveram entrar nessa doutrina e dar comida para anjo e fazer oferenda. E o anjo chegava e pedia que queria comer isso, queria comer aquilo, e quem comia eram as pessoas incorporadas, então não eram anjos, eram demônios. Amém? Eram demônios. Então eu não estou inventando não, gente. A gente conheceu aqui, conhece os lugares, mas a nossa função não é defamar as pessoas, mas alertar. Então os anjos não recebem adoração. Eles são seres racionais, morais e imortais. Os anjos não podem morrer. Os anjos são atribuídos características pessoais. Eles são seres muito mais evoluídos do que nós, principalmente depois da queda, né? Em 1 Pedro fala que os anjos de Deus, por serem inteligentes, eles queriam pregar o Evangelho. Eles presenciaram tudo aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que os anjos prescrutaram essas coisas e os anjos queriam pregar o Evangelho. Vocês podem ler então em casa esse texto, né? Esses anjos do Senhor, então, eles têm imortalidade, né? Os anjos bons do Senhor Jesus, eles não estão sujeitos à morte como nós. Quando nós formos vermos os anjos caídos, eles também não vão morrer. A Bíblia diz que eles vão lá para o abismo e o Senhor vai colocar eles então presos no abismo junto com Satanás. São seres imortais. Eles não podem morrer, né? E eles são muito poderosos. Você que está em casa me acompanhando, você pode marcar as referências e ler sozinho. Salmo 103, versículo 20, Colossenses 1,16, Efésios 1,21. A Bíblia diz que esses anjos de Deus, eles são muito fortes em poder. E eles formam um exército poderoso de Deus. Um exército pronto para obedecer. A Bíblia diz no Salmo 103, 20, que esse exército está sujeito a Deus. Amém? Um exército sujeito a Deus. Um exército que são anjos tão poderosos, irmãos. Existem anjos tão poderosos e vocês têm que entender a força desses anjos, porque quando o Apocalipse começar a desenrolar, vocês vão ver que tem alguns anjos que ficarão presos, anjos que caíram. Deus os prendeu de acordo com Judas, porque são anjos de destruição tão grande que quando eles foram soltos, eles têm capacidade de destruir 1/3 da face da terra. Imagina o poder. Então nós vamos encontrar anjos muito fortes na Bíblia. Nós vamos encontrar no caso de Davi, quando ele pecou, o anjo de Deus veio e começou ele só estendia a espada e milhares de pessoas morriam. E daí Davi vai e oferece sacrifício a Deus e ora
E a Bíblia diz para o anjo: tira a espada de sobre Jerusalém, senão ele ia matar Jerusalém. Uma noite, um só anjo feriu o exército dos sírios, 180.000 homens morreram. No Egito, um só anjo passou pelo Egito e matou todos os primogênitos do Egito. Há anjos muito fortes, muito poderosos. Como eu disse, há dos dois lados, né? Mas sempre vocês têm que ter em mente: existe, é 2 por 1. Então sempre nós vamos ter vantagem. Eu não quero que vocês, ao aprender batalha espiritual, vai aprender batalha espiritual achando que o diabo é mais forte do que Deus, ou achando que algum demônio é mais forte que algum anjo. Não. Dependendo do nível de guerra que eu estou, é a hierarquia de anjo que Deus manda para mim. Às vezes eu entro em guerra em nível de nações, e Deus manda anjos em nível de nações, anjos poderosos para me guardar. E graças a Deus eu estou viva, sem nenhum problema. Eu acredito muito na proteção dos anjos, me dá muita segurança, amém? Muita segurança nesse ministério que Deus me chamou. Que os anjos do Senhor são fortes, poderosos. Um anjo do Senhor removeu a pedra do túmulo que Jesus estava. E de acordo com as pessoas, essa pedra pesava 4 toneladas, 4.000 quilos. A Bíblia diz que o anjo chegou e removeu, os guardas fugiram apavorados. Os anjos do Senhor são poderosos, amém? Por que vocês têm que aprender isso? Porque quando vocês depararem do outro lado, vocês não terão medo, serão guerreiros destemidos. Amém? Amém. A única coisa que vocês têm que ter medo é do pecado na vida de vocês. Esse é forte. Mas do outro lado vocês têm que ser guerreiro destemido. Então vocês têm que saber que os anjos do Senhor são fortes. Existem anjos bons na classificação, nós temos poucas informações dos anjos, né? Não tem tanta informação, mas sabemos que, de acordo com o que nós aprendemos em Judas, em Pedro, eles falam que esses anjos são chamados de anjos eleitos. É assim que vocês pedirem a apostila, vocês vão ter todos esses versículos. Se eu começar a ler todos os versículos, a aula fica muito grande. Por que são chamados anjos eleitos? Porque Deus criou os anjos com livre arbítrio, com direito à escolha, como Ele criou o homem. Com a queda dos anjos, eles foram testados no seu livre arbítrio. Aqueles que escolheram servir ao Senhor, a Bíblia diz que eles se tornaram anjos eleitos. Eles não podem pecar mais. Graças a Deus. Quando nós chegarmos no céu, nunca mais haverá possibilidade de nós pecarmos também. Amém? Amém. Então, os anjos eleitos é essa segunda parte que não caiu. Amém? Então, eles são chamados de anjos eleitos de Deus, né? Eles são chamados, então, e formam um grande exército de Deus para destruir as fortalezas de Satanás, né? Graças a Deus por isso, né? Os anjos eleitos que estão conosco, e eles não são mais capazes de pecar. Eles são chamados de santos anjos ou anjos de luz, segundo Coríntios 11:14. São chamados anjos de luz. E a Bíblia diz em Lucas 9:26 que esses anjos contemplam a face de Deus. E a atividade mais elevada dos anjos é a adoração. Tanto é que quando nós estivermos estudando mais para frente guerra espiritual, a maior arma de guerra espiritual é a adoração. Tem hora que a gente vence a adoração só com vence guerra só com adoração.
Eu vou ensinar isso para vocês. Eu estava nesse final de semana na conferência em Sertãozinho. A unção de Deus estava forte. Anjos de Deus eram visíveis naquele lugar. E eu pedi para o pessoal tributar ao Senhor, honrar ao seu nome. Eu pedi 5 minutos, que já é demais, para eles falar santo, santo, santo. O poder de Deus foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que passou dos 5, chegou em 10 minutos. E a igreja não sentou, era mais de 300 pessoas, todo mundo proclamando. Tinha hora que a gente pensava que estava no céu, outra hora a gente pensava que estava na terra, de acordo com aquilo foi falando, santo, 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 santo. Aquilo foi enchendo da glória de Deus. E quando Isaías fez essa proclamação, santo é o Senhor dos exércitos, a Bíblia diz que o templo se encheu da glória. A maior arma de guerra espiritual é a adoração. E o que mais o diabo odeia é a adoração. E os anjos, o que eles mais fazem no céu é a adoração. E eles vêm para a terra para cuidar de nós. Deus nos ama muito, né? Deus nos ama muito. Então nós vamos encontrar 4 tipos de anjos, mensageiros, que está na Bíblia, né? A palavra anjo significa mensageiro. E às vezes nós vamos ver eles como Daniel 9:21, Apocalipse 14:6, fala que eles são seres alados. O que é seres alados? Seres que têm asas. Alguns têm 2 asas, outros têm 6 asas. E pode ser que tem anjo que não tem asas. Nós não sabemos como eles são, todos eles são, né? Eles são chamados de... Mas quase todas as pessoas que viram anjos na Bíblia, viram anjos com asa, amém? Anjos alados, né? Com asas, né? E eles são, então, de acordo com Hebreus 1:4, enviados para a terra para assistir os herdeiros da salvação. E a Bíblia diz que quando converte o pecador, eles fazem festa no céu. Eu penso que eles ficam, os que não podem estar na terra, eles ficam tudo olhando, porque o que Deus mais ama é a igreja. E os anjos que não desceram na terra em missão, quando alguém começa a adorar a Deus, eles devem ficar olhando lá de baixo e olhando os adoradores aqui. Quando eles começam a pregar a palavra, e uma pessoa é resgatada das mãos do diabo e se volta para Deus, porque Deus perdeu os seus filhos. E a maior alegria de Deus é quando os seus filhos é resgatado. Olha, deve ser uma barulheira no céu. De repente tem anjos coreanos gritando, daqui a pouquinho anjos brasileiros gritando, anjos africanos gritando. Por que vocês estão gritando? Mais um se converteu, mais um passou a ser do nosso Senhor, mais um saiu do reino das trevas. Jesus venceu. E a Bíblia diz que os anjos fazem uma festa muito grande. Nem nós, às vezes, nos regozijamos, uma alma aceita Jesus, nós ficamos lá no banco, né? Sonso, né? E às vezes não glorificamos, e vem alguém aqui orar para esse convertido, o anjo deve ficar louco de vontade de pular lá de cima e orar. Às vezes demora a chegar uma alma viva, né? Que é meia morta, né? Para colocar a mão. Se fosse um artista, devia vir de punhado. E demora a chegar para pôr a mão no pecador. Mas na hora que ele decide, os anjos já começam a fazer festa no céu. Que coisa linda, né? Eles queriam pregar o Evangelho. Já que Deus não permitiu que eles pregassem o Evangelho, eles então se regozijam, né? Quando alguém converte, né? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor por esses anjos, né? Que regozijam no céu pela salvação das nossas almas, né? Em Mateus fala que os anjos guardam os pequeninos. A Bíblia diz: não maltrateis as crianças, porque todo dia o anjo que cuida dessa criança vai dar relatório lá no céu.
Os anjos dessa criança vê o meu Pai que está no céu. Esses pequeninos aqui, Jesus estava se referindo a criança, que pode ser também alguém que pode ser simples, alguém aí começa a maltratar. Então toma cuidado. Se você maltrata uma criança, você maltrata um pequenino de Deus, alguém vai dar relatório lá no céu de você. E eu acho que o Pai não vai gostar nada disso, né?